Problema 743, vale a pena nós desenharmos aqui a situação novamente. Como ele é um problema, a ideia é que gere reflexão, que nós gastemos alguns minutos ou até mesmo algumas horas refletindo sobre o problema. Então aqui nós temos uma superfície, uma mesa, por exemplo, um suporte e uma mola. Essa mola foi comprimida e foi colocado um bloco em cima dela. A constante K da mola vale 100 newtons por metro. E ela foi comprimida de 20 centímetros. (0,2 metros. Bom, a ideia é que nesse instante aqui, o sistema está completamente em repouso, então a velocidade é zero, a velocidade do bloco é zero, e você solta o bloco. Então ele é lançado pela mola, só que devido ao atrito que existe aqui na superfície, ele para, vou colocar a cor aqui da posição final, ele para a 1 metro de sua posição inicial. A distância aqui é de 1 metro. Então vamos ver. Como ele para, essa velocidade, vamos chamar de 2 a situação. A velocidade aqui é igual a 0. Na situação 1, nós temos também a velocidade 1 igual a 0. Então veja que aqui nós temos um deslocamento do bloco. Vou chamar de D maiúsculo. D maiúsculo igual a 1. E uma deformação da mola, essa deformação leva a um acúmulo de energia potencial elástica. Vou chamar de D minúsculo. De deformação igual a 0,2. A pergunta é, qual que é o coeficiente de atrito cinético entre a superfície e o bloco? Então, se nós queremos encontrar o coeficiente de atrito cinético, nós temos que ver alguma relação entre a perda de energia na trajetória e o trabalho da força de atrito. Se nós conhecemos a força de atrito, nós vamos saber também qual que é o coeficiente de atrito. Vamos separar os dados do problema. Primeiro, a massa do bloco é de meio quilograma, 0,50 kg. A deformação D minúsculo da mola, 0,2 metro. A distância percorrida, o deslocamento do bloco, igual a 1 metro. E o nosso alvo, aqui ficou até, diminuir um pouco o tamanho disso. Nosso alvo, apenas um coeficiente de atrito cinético. Bom, então vejamos. O que o teorema de conservação de energia diz? Diz que se não houvesse força dissipativa, a energia mecânica do ponto 1 seria igual à energia mecânica do ponto 2. Só que pelo teorema de trabalho de energia cinética, nós temos uma equação mais completa que essa, que diz que se há forças dissipativas, a energia mecânica do ponto 1 mais o trabalho dessas outras energias, que são as forças dissipativas, deverá ser igual à energia mecânica do ponto 2. Bom, qual que é a energia mecânica do ponto 1? Nós temos energia potencial elástica, ponto 1, mais energia cinética do ponto 1, mais a gravitacional. Mas vamos colocar aqui, nosso y igual a 0 no nível do bloco. Então não existe energia potencial gravitacional associada a essa posição. Então não vamos colocar o UG. E veja também que o bloco está parado. Então essa energia K1 é 0. Continuando, mais W outras é igual à energia mecânica do ponto 2. Bom, não tem mola aqui. A energia potencial gravitacional é definida como 0 nessa altura. Então a única energia que restaria seria a energia cinética. Mas a velocidade desse corpo, nesse ponto 2, também é 0. Então a energia mecânica final do corpo é 0. Então veja o que acontece. Nós tínhamos uma energia
mecânica inicial, que era apenas a energia da mola, energia acumulada na mola. E ela foi roubada inteiramente pelo trabalho da força de atrito. Porque quando você soma as duas, foi igual a zero. Nós temos energia elástica da mola no ponto 1, mais trabalho, a única força dessa categoria outras é a força de atrito, no caso do atrito cinético, igual a zero. Então essa aqui é a equação que nós vamos resolver para descobrir qual é a força de atrito. Vamos ver aqui do lado. Energia elástica no ponto 1 é igual a meio de kx2. Constante elástica da mola, faltou aqui os nossos dados. Foi dado é 100 newtons por metro. Newtons por metro. Então aqui é meio vezes 100 vezes a deformação da mola ao quadrado. Deformação foi 0,2. Então nós temos 50 vezes 0,2 ao quadrado. Chamando a calculadora, 0,2 ao quadrado, 0,04 vezes 50, 2. Então a energia potencial elástica é de apenas 2 joules. E qual que é o trabalho da força de atrito cinético? Bom, esse trabalho é igual à força de atrito cinético vezes o deslocamento, nesse caso nós chamamos de D maiúsculo, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o deslocamento. Agora veja que em qualquer ponto aqui da trajetória, enquanto o deslocamento é para frente, a força de atrito para trás. Então o ângulo é igual a 180 graus. A cosseno de 180 é menos 1. Então veja que esse trabalho será igual então, a força de atrito cinético vezes 1, força de atrito cinético vezes 1 vezes menos 1. Então o trabalho é igual à força de atrito cinético. Agora veja, aqui tem um detalhe, você pode pensar, mas trabalho é em joule, força de atrito é newton. Como é que o trabalho pode ser igual à força de atrito? Porque aqui subentende-se que nós multiplicamos por 1 metro. Então se eu fosse escrever isso aqui de uma maneira mais formal, eu teria que escrever formalmente que isso aqui é a força de atrito cinético vezes 1 metro. Então a unidade disso aqui é newton vezes metro. Mas para o cálculo a gente não precisa se preocupar e pode falar simplesmente que numericamente esse trabalho é igual à força de atrito. Ok? Bom, então retornando com esses valores nessa equação original, nós temos que os 2 joules originais... Opa, faltou um sinal aqui, ó, sinal negativo, né, do menos 1. Né, então é menos força de atrito. Então 2 joules iniciais menos essa força de atrito vezes 1 metro é igual a 0. Então, isolando a força de atrito, nós temos que ela é igual a 2. Qual a unidade? Joule dividido por esse 1 metro. Então vai dar realmente em newtons. Veja que na hora dos cálculos, você pode omitir esse joule e pode omitir esse 1 metro. Você vai chegar no mesmo resultado numérico 2. Como você usou tudo no sistema internacional, você pode então inferir que a unidade será realmente em newtons. Né? Bom, só que nosso alvo, na verdade, é o coeficiente de atrito cinético. Então, veja, qual que é a relação entre atrito cinético e a força de atrito? A força de atrito cinético é igual ao coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Sempre que um corpo estiver numa superfície plana e a única força atuante no sentido vertical for o peso, a normal será igual ao peso. Basta verificar o diagrama de corpo livre do corpo. Então nós temos peso, que é igual a mg. Do lado de cá, força de atrito.
atrito. E aqui a normal. Como não há deslocamento ao longo do eixo y, a velocidade ao longo do eixo y é constante, é igual a zero, isso implica que a normal é igual a mg. Então, voltando aqui na equação, nós temos que a força de atrito, que é de 2 newtons, é igual ao coeficiente que nós desejamos encontrar, vezes a massa do bloco, que é 0,5, vezes g, 9,8. Isolando mc, nós temos mc igual a 2 dividido por 4,9. Então, o coeficiente de atrito estático é aproximadamente 0,41. Lembre-se que a unidade de coeficiente de atrito estático, ou cinético, é adimensional. O coeficiente de atrito é adimensional. Então, a resposta é 0,41.